E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo de lista aqui sobre o Chaotic TCG e o vídeo de hoje sobre as 5 piores criaturas do Chaotic TCG. Pois é, foi uma lista interessante, uma ideia que surgiu. Vamos falar então sobre as 5 piores criaturas no geral do jogo. É uma lista foi um pouco difícil de fazer. Algumas coisas que eu pensei foram as habilidades das criaturas, os status, os elementos, os contadores, os subtipos, basicamente o geral, para decidir realmente quais as criaturas são as piores, as menos úteis, as mais problemáticas. Enfim, vamos seguindo então essa lista. Se você concorda ou discorda, comenta aí embaixo o que é que você acha e vamos seguindo. Começando essa lista, então, na quinta posição, temos a Eberin, criatura Mypedian, Stalker e também Minion. Ela tem status bem baixos, com exceção da velocidade, que é um pouquinho alta, um contador, elemento terra, 35 de energia escaneada média e duas habilidades. A habilidade regular é que ela paga o contador e ganha o elemento ar, e a habilidade Brainwashed é que ela paga um contador também e pode realocar uma criatura não engajada a alvo para um espaço adjacente. E assim, essa carta tem habilidades bem ruins. A habilidade regular dela não é legal. Simplesmente pagar o contador, que é uma coisa boa que ela tem. Essa é a única criatura dessa lista que tem um contador, um Magic Counter, para ganhar o elemento ar. Não era melhor ela mesmo já ter esse elemento? É interessante uma habilidade de ganhar elementos se, sei lá, tivesse uma forma mais efetiva de você ganhar, de você gastar ele, por exemplo. Sei lá, se a criatura fosse para ter o elemento ar, já vinha na carta, vinha com equipamento, e para gastar o elemento constantemente, só esse equipamento faz isso, para gastar o elemento ar e ganhar mais velocidade. E para ela não compensa, ela pode fazer isso só uma vez de forma natural. A habilidade Brainwashed dela também não é interessante. Tem outras criaturas que fazem isso. O Rage Trod faz, mas o Rage Trod tem dois contadores, é um lutador, coisa que a Eberin com essa energia não é. O próprio Felfor, The Deep, tem essa mesma habilidade e o Felfor é excelente, porque ele pode acumular muitos contadores. Por isso ele já foi banido ou está banido, esqueci agora, por ser uma carta muito boa. A Eberin não. A Eberin não é lutadora com essa energia, não tem status bons para lutar e não é um suporte bom. Não tem muita vantagem ela ter esse efeito, só ah, um contador que beneficia ela mesma na habilidade regular e na habilidade Brainwashed. Tem cartas que fazem melhor. O elemento terra, dos quatro elementos, ele pode ser o inferior. O elemento fogo é mais agressivo. O elemento ar interage bem com equipamentos. O elemento terra tem uma certa interação com locais e com criaturas do descarte usando o Gravel Grind, mas só. E elemento água é o melhor do jogo. E ela não tem nada. Ela ganha o elemento ar e há um custo. Bom, a Eberin no jogo físico ainda tem essa variação de status, então a energia mínima dela que ela pode ter é de 30. E isso é vantajoso porque já pode interagir com cartas como Melody of the Meek, se torna uma criatura Meek, isso deixa ela uma lutadora menos pior, mas mesmo assim não compensa. Tem esse mérito por essa energia escaneada, mas de resto ela não é boa. Ela tem os subtipos Stalker, que não serve para nada, não tem nenhuma carta que interaja com o subtipo Stalker, mas ela também é Minion. E aí tem algumas cartas, inclusive muito boas, como Imaginary Walls, que interagem com Minions, Riverlands Eractab, ajuda a deixar um Minion bem mais tanque, a primeira carta principalmente. Alpassac, já faz ele ganhar mais energia quando vence um challenge. Mas enfim, a Eberin ela falha muito como lutadora, tem que forçar muito para ela conseguir lutar, e ela falha como suporte, tanto regular quanto minion. Por eu não gostar dessas habilidades dela, resolvi colocar ela aqui na quinta posição. Mas ela tem essa vantagem por ter um contador ainda. E se não gastar, é melhor realmente não gastar. Na quarta posição, nós temos Mokadin Fluidmaster, um Marillion elementalista, duas disciplinas acima de 60, que é a coragem e o poder, sabedoria e velocidade em 50, tem um contador e elemento água, como todos os Marillion, 35 de energia escaneada e a brilhante habilidade de gastar água e ganhar um contador.
Music Counter. É uma vergonha que esse cara que saiu na última coleção do jogo, uma carta recente, seja uma versão alternativa do Mocadin. E assim, o primeiro Mocadin ele é excelente, é uma carta muito forte, já foi banido, já foi limitado, hoje está liberado a 2 cópias, mas é forte pra caramba, com a habilidade de cura que ele possui. E aí essa nova versão do Mocadin não é mais um Fluid Morph, perdeu o subtipo Fluidmorph, virou apenas um elementarista. E para ganhar um contador, ele tem que jogar fora o elemento água, que é a melhor coisa que ele tem. Eu já falei, o elemento água é o melhor elemento do jogo, tanto em qualidade de ataques, em questão de gerar recursos, em questão de vantagens em geral. O elemento água é excelente. E ele é um suporte muito ruim, com essa habilidade de perder água para ganhar contador uma única vez. Qualquer Fluid Morph com efeito nenhum já é mais vantajoso do que o Mocadin Fluid Master. E aí ele joga o elemento água fora. É um suporte ruim e um lutador pior ainda. Energia 35 também não ajuda. O subtipo elementarista só é vantagem para lutadores, usando, por exemplo, Elementalist Pauldrons para ganhar elementos, ganhando um elemento e um contador. E ele não é um lutador decente. Ele também tem a possibilidade de ter uma energia de 30 no jogo físico, com seus status mínimos. No Recode é só o status médio que é utilizado. E aí, por ele ter 30 de energia, também se torna uma criatura Mic. E aí já pode interagir com essas cartas, e já pode deixar ele um pouco mais decente para lutar, mas mesmo assim é forçado. Como ele é um Marillion, também interage com Imaginary Walls, uma carta bem poderosa, Riverlands Eractab, mas enfim, não é um lutador decente, também falha como suporte. E é absurdo pensar que na lore do Chaotic, com a queda do Auni, esse Mocadinho ainda tem a pretensão de ser o líder da tribo Marillion. Assim, o Auni, como carta, já é medíocre, tenho que falar isso, já virou um bordão aqui do canal, mas o Mocadin é muito, muito, muito pior do que o medíocre do Auni. Então, assim, é complicado. Uma carta recente da última coleção, mas com esse efeito tão ruim. Na terceira posição, medalha de bronze, nós temos Etala, uma criatura do outro mundo, guardião, coragem e poder em 50, sabedoria 20, velocidade 30, nenhum Music Counter, elemento terra, 35 de energia escaneada e nenhum efeito. O que é que se aproveita dessa carta? O subtipo guardião. Não existem suportes, não existe vantagem nenhuma nisso. Status muito fracos, baixos pra caramba, nenhum contador, não é caster. Elemento terra, já falei que não é um dos melhores do jogo, só para interagir um pouco com locais ou remover cartas do descarte, mas mesmo assim está bem abaixo dos outros. Energia de 35 não é útil e nenhuma habilidade. Não é uma habilidade ruim, não é habilidade nenhuma. Assim, essa é uma carta bem da nostalgia mesmo. Ele apareceu no desenho. No desenho, essa clava dele acho que solta fogo, né? No desenho ele tem elemento fogo, no card game não tem. Então é uma carta muito, muito ruim. Fizeram uma nova versão dele. E aí a nova versão melhorou bastante, melhorou os status, a energia escaneada muito melhor, o elemento água, que só isso já melhora muito uma carta, e duas habilidades até que interessantes. Um Terra 5, um dano, nunca é demais, é sempre bom. E o Brainwashed dele é ganhar mais poder, perdendo mais sabedoria. Com certeza é melhor do que a versão original. Então assim, é uma carta bem não tem o que fazer com ela não. Mas assim como a Eberin e assim como o Mocadin, no jogo físico ele pode ter 30 de energia escaneada, que é ainda melhor, já que ele interage com cartas como Melody of the Meek. Então, esse é um dos casos onde no jogo físico é melhor você ter a pior versão da carta do que você ter a melhor. Então, enfim, essa carta aí, terceira posição. Já vi alguns gringos falando que poderia ser a primeira, mas eu acho que tem coisa pior ainda. Acho que é pior do que não ter habilidade, ter uma habilidade ruim ou inviável de usar. Então o Etala para mim ganha a medalha de bronze. Medalha de prata de pior criatura do Chaotic vai para o Ifdan, um Scout do outro mundo, 50 de coragem, 25 de poder, 35 de sabedoria e velocidade. Nenhum Music Counter, elementos fogo e terra e 40 de energia escaneada. E a brilhante habilidade de, quando uma criatura que você controla ganha um Music Counter,
o Ifdan ganha Range e Swift 2 até o fim do turno. Bom, o que é que dá para se falar desse cara? Não era mais fácil ele só já vir com Range e Swift? Muitas criaturas já vêm com essa habilidade desde a primeira coleção. Um Range e Swift 1 já é legal, mas ele foi um pouco além, né, no projeto dessa carta. Ele ganha um Range e Swift 2, então ele já consegue andar um pouco mais no campo de batalha, mas ele não pode fazer isso quando ele quer. Para isso acontecer, uma criatura tem que ganhar um Music Counter. Então, ah, você tem que ativar uma flauta, por exemplo, no início do seu turno. Não pode ganhar um Magic Counter por Fluid Morph, nem por outro efeito. Tem que usar a flauta ou algum Music, alguma habilidade para fazer uma criatura ganhar um contador. E aí só com isso ele consegue ganhar o Range Swift para poder avançar mais no campo de batalha do oponente. E por que avançar? Primeiro, nas primeiras coleções, Range Swift poderia ser bem interessante, porque não existia o Defender. Mas depois surgiu a mecânica de Defender no Chaotic. E assim, todo deck funcional de hoje ou tem algum Defender ou não precisa dele. Deixa todas as criaturas lutadoras. Então Range Swift não assusta mais como já poderia assustar em versões antigas desse jogo. Fora que o Iftan tem uma energia muito baixa, não é um lutador decente, não tem algum efeito de dano, tem o elemento agressivo do fogo, mas fogo e terra juntos não interagem tão bem, ainda mais com status tão ruins como essa carta tem, então é bem forçado. O subtipo dele, Scout, não ajuda muito, não existem muitos suportes para Scout. Um ataque que é baseado em velocidade, a velocidade dele é horrível, abaixo de 50. Imunidade à invisibilidade também não ajuda para ele ser um Scout. Ganhar o elemento água. Enfim, são poucos suportes para esse subtipo. Nenhum um contador para poder ser um caster nem nada. Elementos que não interagem muito bem junto. A energia mínima dele é 35, então não é uma criatura Mickey ainda. Então assim, você tem que forçar para ele ganhar range Swift, para ele pular no campo de batalha, ser interceptado ou não precisar ser interceptado, e aí depois fazer o quê? Não tem dano, não tem energia para segurar o jogo, complicado. Não tem muito o que fazer com esse cara não. Para mim eu acho que é uma carta bem desperdiçada. E na primeiríssima posição, na minha opinião, a pior criatura do Chaotic TCG é o Stricto, uma criatura guerreira do submundo, 50 de coragem, 45 de poder, 75 de sabedoria, 40 de velocidade. Nenhum Music Counter, elemento fogo e 40 de energia escaneada. E duas habilidades. Primeira, quando o Stricto ganha um contador, ele perde 10 de energia até o fim do turno. E quando uma criatura causa dano nele, essa criatura perde 5 de energia até o fim do turno. E assim, essa carta é bem complicada, nada nela funciona. A primeira habilidade dela, basicamente, é um medo de contador. Existem algumas criaturas que fazem isso. O Saand, quando ele ganha um contador, ele se explode. O Stricto, quando ganha um contador, ele perde energia. Por quê? Porque ele tem esse efeito. Não ajuda em nada, nem é um caster, nem pode virar. Então, problemaço. E a segunda habilidade dele não faz muito sentido. Sempre que ele sofre dano, a criatura perde 5 de energia, o que é um falso Reckless para a criatura do oponente. Tem que causar dano, então a ideia é fazer o jogo durar, segurar o jogo para o Stricto tomar dano e a criatura ter sua energia reduzida aos poucos, mas ele só tem 40 de energia, ele tem o elemento fogo, que é um elemento agressivo, de causar dano, então não tem muito a ver com fazer o jogo se estender, o combate se estender. Os status dele não são muito bons, tem uma sabedoria elevada, mas sabedoria e fogo não se interagem tão bem juntos, nem tem muita relação com cura ou com ganhar energia. Você pode tentar forçar ele, fazer ele ganhar mais energia com o Husky Armor, mas mesmo assim pensa muito, é complicado. Muito frágil também. E é apenas 5 de energia que a criatura perde. Se fosse 10, sei lá, se fosse um pouco mais, poderia ser mais vantajoso. Agora o combate tem que se estender muito para poder ter algum efeito relevante nessa habilidade. Então assim, o subtipo guerreiro dele também não ajuda muito, tem poucos suportes, que tem não são lá vantajosos. O fato de Kayate
Ah, também tem a ver com causar dano, não tem a ver com segurar o jogo. A Nivena também dá um suporte para guerreiros, fazendo com que ganhe mais 10 em todas as disciplinas. Não sei se pode ser interessante, complicado para essa carta, complicado de verdade. Então, assim, é uma carta muito mal projetada, muito mal funcional. Como tem 40 de energia média, o mínimo que ele chega é 35. Não pode ser uma criatura Mic para ter o Melody of the Mic ou outros suportes. Então, para mim é uma falha. Uma carta bem, bem ruim mesmo. Para mim merece a primeira posição. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de lista. Espero que tenham gostado. Se concorda aqui embaixo se alguma carta ficou de fora. O que é que vocês acharam no geral. E é isso aí, pessoal. Valeu. Esperem o próximo vídeo. Talvez alguma lista, porque tá meio difícil montar deck novo. Valeu, pessoal.